Bíblia diz, isso não é ideia minha, ela diz, eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou pronto para qualquer coisa, eu posso fazer todas as coisas. Uma das minhas filhas Ela teve um cisto em um dos seus ovários e ele ficou muito grande, por isso, na remoção do mesmo, eles, na verdade, cortaram a sua uretra. E então, ela passou um ano e meio com suportes na uretra e entrando e saindo dos hospitais com várias infecções e tirando e colocando e nada funcionava. E ela tentava evitar uma cirurgia maior, uma cirurgia mais grave e assim por diante. Toda vez que faziam algo, ela pensava, isso vai funcionar. E assim aumentava as esperanças, achava que tinha acabado. Ela dizia, ok, tá tudo acabado. E quando outra coisa acontecia, ela... Bem, ela faz o áudio, os meus livros de áudio. E também, ela lê o que eu estou te ensinando hoje, há algum tempo atrás. E ela teve outro desapontamento sobre esse assunto da sua saúde. E ela disse depois de ler o livro de áudio para você, quando esta situação surgiu, em vez de pensar, eu não posso mais aguentar isso, ela disse, meu primeiro pensamento foi, eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou lhe dizendo, se você vai renovar sua mente, você pode se poupar de muita angústia, sabia disso? A angústia é uma opção. Se você quiser continuar a ser infeliz, então é só pensar, ficar pensando coisas que o fazem feliz. Mas se você não quer estar angustiado, então se ocupe. Tome uma decisão aqui nesta noite. Eu vou começar a renovar minha mente, eu não me importo com quanto tempo isso levará. Eu não vou pensar como se eu estivesse vivendo numa lata de lixo. Deus está do meu lado, Ele tem um bom plano para a minha vida e eu vou deixar que Ele renove a minha mente com a sua palavra. O que realmente me importa nesta noite é que você entenda. Alguns de vocês podem pensar, Joyce, eu vou à igreja, será que isso não basta? Não. Você tem que aprender a pensar direito, de propósito. É por isso que a Bíblia diz para você meditar na palavra de Deus. Meditar sobre a palavra. E sabe, muitos cristãos têm medo da palavra de Deus, porque tem sido levada a extremos em algumas falsas religiões, até mesmo em coisas da nova era. E os cristãos ficam, meditar eu não. Deus disse a Josué, medite sobre a palavra dia e noite. O que significa meditar? Pensar a respeito, repassá-la mais e mais em sua mente e murmurar sobre a sua respiração. Isso é exatamente o que significa se você procurar no hebraico. Repassá-la mais e mais em sua mente. Então eu posso sentar em algum lugar aqui, na parte da manhã, ou... posso fazê-lo quando estou correndo, não importa quando. E você, então 10 vezes, você pensa e murmura. Eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Não há nada que eu não possa fazer com Deus do meu lado. Eu não vou ser derrotado, eu não vou desistir. Eu posso fazer o que eu preciso fazer. Eu não vou ter medo da vida, eu não vou temer a coisa alguma. Eu posso fazer o que queres que eu faça, Deus. Aqui estou eu, pode contar comigo, não desistirei, não desistirei. Eu farei tudo o que vier à tona em minha vida. Agora você o faz dia após dia após dia. Você pode começar com os 7 dias que eu originalmente sugeri. Quero dizer, depois de uma semana você vai começar a pensar de forma diferente. As pessoas têm tanto pavor das coisas, e pavor é um primo próximo do medo. Eu tenho pavor de lavar os pratos. Tenho pavor de lavar a roupa. Eu tenho pavor de ir ao supermercado. Eu tenho pavor de dirigir no tráfico. Alguns de vocês, no momento em que esta conferência maravilhosa, linda, transformadora de vidas terminar, se não prestar atenção a si mesmo, estará com pavor de ir para sua casa. Estou com pavor de ir para casa, porque sei que as crianças não fizeram o que eu disse para fazer. Eu vou entrar e ficar louca da vida. O que está fazendo com você? Você está se preparando para ir para casa e agir mal e em seguida pensar, bem, isso não faz nenhum bem, obviamente. Mas você está fazendo isso para si mesmo. Eu temo isso, eu temo aquilo, eu não me deixo mais temer as coisas, Qual é o sentido em temer algo que você tem que fazer de qualquer maneira?
Ai, que pavor de fazer isso. Eu tenho tanto medo. Eu tenho pavor de tentar resistir a todo esse chocolate aqui. Você não precisa temê-lo, basta decidir se vai comê-lo ou não. Se quer comer, coma. Se não quer, não coma. É simples assim. Você não tem que comer se não quer comê-lo. Oh, sim, eu como tudo. Você não sabe como eu gosto. Sabe por que você tem esse problema? Porque você tem se convencido de que você tem esse problema. Você já disse a si mesmo que você tem. Eu tenho que comer chocolate todos os dias. Não, você não tem. Se estiver num lugar onde não há chocolate, você viverá. Eu prometo que você vai sobreviver. Se estivessem vendendo latas de milagres no supermercado, quantos de vocês iriam correr para a loja e comprar caixas? Certo, deixa eu lhe dizer algo. Milagres podem vir em latas, mas depende da sua vontade. E você pode ter uma lata de milagres na hora que você quiser. Eu posso. Como eu estou me divertindo aqui hoje à noite. Defina sua mente para o sucesso. Seja o tipo de pessoa que se recusa a desistir. Você se levanta de manhã, se você começar a temer algo, isso é o que vai sair de sua boca. Eu não vou temer o dia de hoje. Não temerei os desafios que vierem nesse dia. Para falar a verdade, eu só não vou temer como eu vou apreciar. Vou desfrutar dirigindo o tráfico, apreciar lavar os pratos, vou gostar de limpar a casa, vou desfrutar de tudo o que vier para eu fazer hoje, porque é meu direito como filha de Deus. Ok, agora veja, alguns de vocês eu posso ver pelos seus rostos. Irmã Joyce, você simplesmente não sabe como eu me sinto. Mas eu já lhe disse por que você se sente assim. Você se sente da maneira que você se sente porque você pensa da maneira que pensa. Uhul! Aleluia! Bem, eu não me sinto muito feliz. Bem, é claro que não. Você não pode pensar pensamentos ruins e se sentir feliz. Você não pode pensar pensamentos tristes, pensamentos raivosos e ser contente e feliz. Você endireita o seu pensamento e eu estou aqui para garantir, de acordo com a palavra de Deus e a minha própria experiência de vida, que a sua vida vai se endireitar. As promessas de Deus são para todo mundo. Ninguém está excluído. Elas são para quem quiser. Eu não estou ensinando algo como controle da mente. Você sabe, pensamento positivo. Mas eu lhe pergunto, se você pode escolher entre pensar positivo e negativo, por que ser negativo? Bem, isso é um monte de bobagens do pensamento positivo. Mesmo que fosse, o que é de errado com isso? É bobagem de controle da mente. Bem, é melhor você controlar a sua mente, porque se você não controlar, o diabo vai. Eu não deveria ficar tão empolgado, isso me deixa cansada. Eu posso. Essa tem que ser a sua atitude. Eu sou um filho de Deus, sou ungido. Ele está em mim, eu sou salvo, eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho a mente de Cristo. Acredite em mim, na minha vida, eu estou dizendo várias vezes ao dia que eu tenho a mente de Cristo. Porque de vez em quando eu encontro um pouco de algo que estou tentando conseguir e não consigo descobrir para onde foi. Ok, você quer ouvir uma história engraçada sobre mim? Agora que eu estou um pouco mais madura, eu descobri que não consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo como eu costumava fazer. Eu ainda tenho uma afiada e boa mente, mas
Eu só posso mantê-la em uma ou duas coisas ao mesmo tempo, e não em 8. E assim, na outra manhã, eu estava com muitas coisas acontecendo, telefonemas, várias coisas, e não estava indo bem. Eu tentava sair de casa atrasada para o meu compromisso. A última coisa que eu faço é levar o cachorro para fora antes de deixá-lo ir ao banheiro, trazê-la de volta, dar-lhe o petisco, levar o cão, dar o petisco, coloquei na minha boca em vez da dele. Então, a nova piada em nossa família é: temos que cuidar da mãe, ela está comendo comida de cachorro. No dia seguinte, eu estava trocando de roupa. Eu quis jogar a minha calcinha no cesto de roupa suja, eu joguei na lata de lixo. E eu fico como bem, isto vai parar. Eu tenho a mente de Cristo. Porque senão você acaba dizendo assim: eu não sei para onde foi a minha cabeça. Minha mente simplesmente não funciona como antes. Eu digo uma coisa: eu acho que eu estou com essa coisa de Alzheimer, não me lembro de mais nada. Eu não vou ter isso. Eu tenho a mente de Cristo. E você sabe, talvez Deus não quer que eu faça 8 coisas ao mesmo tempo, talvez Ele não quer aturar isso mais, e talvez eu tenha que diminuir a quantidade de coisas que estou fazendo de uma só vez, mas isso não significa que eu não tenha uma boa mente. Você tem que ser cuidadoso com o que o diabo coloca em sua cabeça. Certo, vamos olhar para Juízes capítulo 6 e olhar para um cara que não acreditava que poderia fazer o que Deus lhe disse que poderia fazer. Juízes 6, começando no verso 12. Oh, meu Deus, eu tenho 12 pontos ainda. O pessoal da minha equipe deve estar apostando quanto à possibilidade ou não de eu passar por tudo isso nesse fim de semana. Obrigada. Mas eu vou realmente me esforçar. Juízes 6, começando no versículo 12. Este é um homem chamado Gideão que Deus queria usar, e eu quero dizer que muitos de vocês nesta noite são Gideões que Deus quer usar. Mas se você não se vê da forma como Deus o vê, então, mesmo que Deus tente chamá-lo para fazer algo, você nunca vai acreditar que pode fazê-lo. Você tem que acreditar que tudo que Deus lhe pede para fazer, você pode fazê-lo. Milagres vêm em latas, mas depende da sua vontade. E o anjo do Senhor lhe apareceu. Veja, um anjo apareceu a esse cara. Se você tem dúvida e descrença, nada vai convencê-lo. E um anjo lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, um homem de destemida coragem. Agora, essa é a maneira que Deus o viu, um poderoso homem de determinada coragem. Gideão disse: ó Senhor, se o Senhor está conosco, por que temos todos esses problemas? E onde estão todas as suas maravilhas que os pais nos contaram a respeito? Dizendo: o Senhor nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian? Agora, que tipo de resposta é essa? Para um anjo aparecendo e lhe dizendo: ó, você, poderoso homem de Deus, homem destemido, de grande coragem. Oh, Deus. Oh, Senhor. Gente, eu posso ver esse cara todo encolhido pensando que ele não é nada. Oh, Senhor. Se você está comigo, então, por que eu tenho todas essas circunstâncias ruins na minha vida? E se Deus é realmente verdadeiro, então por que eu tenho todos esses problemas na vida? Vamos para o verso seguinte. O Senhor virou-se para ele e disse: vai em seu poder, e você deve salvar Israel da mão de Midian. Não fui eu quem o enviei? E Gideão disse-lhe: ó Senhor, como posso libertar Israel? Agora eu amo esse. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor, Senhor, lá na casa de meu pai. Deus, você pegou o cara errado. E se ele apenas tivesse dito: Deus, se você diz que eu posso, eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, sabe qual era o seu problema? Ele estava olhando para si mesmo em vez de olhar para Deus. Isso é o que você não pode fazer. Se vai acreditar que pode fazer o que precisa fazer, você não pode olhar para si mesmo. Porque, naturalmente, se olharmos, vamos pensar: eu não aguento isso mais. Eu não posso fazer isso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Deus está me ouvindo. Eu não aguento mais.
Pode parar com isso, isso não vai comover a Deus. Oh, Deus, eu não posso mais. Eu desisto. E Deus vira, já terminou? Diga se já terminou. Aprenda a concordar com Deus. Bem, Gideão continuou e ele foi usado por Deus, mas ele teve que ter 2 ou 3 provas e todas essas coisas e... Sabe, Deus nos quer crendo em sua palavra. E eu quero lhe dizer, Deus pode fazer grandes coisas através de você, não importa de onde veio, qual é o seu nível de educação, qual é o seu histórico familiar, o que você fez de errado, quais são as suas habilidades naturais. Deus pode fazer coisas incrivelmente surpreendentes através de você. Se você apenas disser, Deus, aqui estou eu, você pode fazer através de qualquer um, pode fazer através de mim, então, aqui estou eu. Eu acredito que eu posso fazer o que me pedem para fazer. Alguns de vocês estão entediados com a sua vida. É isto mesmo, diz ela. E a razão disso é que você não pensa qualquer pensamento bom. Comece a pensar. Você pode pensar, que coisa boa vai acontecer comigo hoje? Esse vai ser um bom dia. Você diz, eu pensei isso uma vez e nada aconteceu. Esse é o meu ponto. E sabe, eu apenas digo a Deus às vezes, sabe? Não de uma maneira rude, isso eu nunca faço. Eu digo, ó Deus, eu não vou calar a boca até que eu veja a vitória nesta área. E eu creio que quando digo isso, Deus fica... Porque Ele quer que sejamos insistentes. Se a Bíblia diz que qualquer um pode tê-lo, então você pode. Se Deus pode fazer qualquer coisa por qualquer um, pode fazer por você também. Mas eu sou o menor do meu clã. Eu sou o mais pobre do grupo. Tire os seus olhos de você e ponha-os em Deus. Eu posso fazer o que eu preciso fazer na vida através de Cristo, que me fortalece. Eu quero que você pense e diga isso. Pense e diga. Pense e diga. Murmure sobre a sua respiração. Quando você estiver cortando a grama, quando você estiver limpando a casa, indo para o trabalho... Eu não sei o que vai acontecer, Deus, mas seja o que for, eu posso lidar com isso, posso fazê-lo com um sorriso no meu rosto, porque você está comigo. Se a única maneira de ser feliz é tendo um dia perfeito, você está em apuros. E eles voltaram de observar a terra. Depois de 40 dias. E eles vieram a Moisés e Arão e toda a congregação israelita no deserto de Parã em Cádiz, eu trouxe esta palavra e mostrou-lhes o fruto da terra. E eles disseram a Moisés, chegamos à terra que nos enviaste. E certamente é uma terra que emana leite e mel. E aqui está o fruto. Agora, eles ouviram sobre a terra prometida, terra prometida, terra prometida, todos esses anos no deserto. Agora estão próximos, podem enviar alguns espiões para ver como é realmente. Então eles voltam e eles têm um fruto que é tão grande que eles tiveram que pendurá-lo em uma viga e 2 homens tiveram que levá-lo em seus ombros. A viga no ombro do cara e o fruto pendurado lá, de tão grande que era. E eles disseram, ok, o fruto, este é o fruto, e é incrível. Verso 28, mas, agora ali é onde você se perde. Mas há gigantes na terra. E lhes deram nome. Os hititas, os jebuseus, os parasitas. Os hitos, os zeus, os aites. As pessoas que estão lá são grandes e fortes. A cidade é fortificada e é grande. E vimos ali gigantes. Versículo 29, Amaleque está lá. E os heteus, os jebuseus, os amorreus, eles estão todos lá. E Calebe, o maravilhoso Calebe, que aos 85 anos disse, Deus, me dá uma montanha. 85 anos ele disse, Deus, me dá uma montanha. Porque mesmo nesta idade, minha visão não é baixa e minha força não está abatida. Aos 85, dê-me uma montanha. A Bíblia diz de Calebe e Josué, eles tinham um espírito diferente de todo mundo. Que tipo de espírito que você vai ter? Mais, não posso.
Tire isso da sua conversa. Eu sei que Deus é bom, mas... Eu sei que a palavra diz que eu não devo dever nada a ninguém, mas estou tão atolado em dívida e eu só... Mas... Eu sei que a Bíblia diz que nós temos autocontrole, mas... Aqui está o fruto, assim como Deus disse. Com certeza, mas... Calebe, no entanto, verso 30. Calebe aquietou o povo perante Moisés e disse: subamos de uma vez. Eu amo esse. Sabe por que ir de uma vez era importante? Ele não queria pensar demais. Demasiadamente pensamos demais. A Bíblia diz que Davi correu rapidamente para a linha de frente na batalha contra Golias. Ele não queria pensar sobre quão grande Golias era, e o quão mau ele era, e quão pequeno Davi era. Imediatamente, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e nesse dia eu vou cortar sua cabeça fora, profetizando seu futuro. Alguns de vocês já pensaram que houve coisas boas que Deus colocou diante de você, e você pensou tanto que a sua energia foi embora e tudo se acabou e você não fez nada? E você pensou tanto que você ficou tão assustado que você simplesmente se encolheu e esqueceu que estava em Cristo. Às vezes me sinto como se não soubesse o que eu estou fazendo, mas eu vou lá e faço. Digo ao Dave, não tenho ideia de como chegamos, de onde começamos e onde estamos. Você simplesmente não sabe. Você não sabe. Você vê a coisa e você não entende. É impossível estar fazendo isso sem Deus. Impossível. E nada disso poderia acontecer a menos que fosse a mão de Deus. Quero dizer, de jeito nenhum. Não poderia acontecer. De jeito nenhum. Não poderia. Mas com certeza os milagres vêm em latas. Amém? Eu tive que começar a concordar com Deus. Se você diz que eu posso, eu posso. 12 pessoas entraram. 10 disseram, de jeito nenhum. 2 disseram, podemos fazê-lo. Subamos de uma vez, tomamos posse, somos capazes de conquistá-la. 31, mas os 10 batedores disseram, não somos capazes. 2 disseram, somos capazes. 10 disseram, não. Você terá que ser capaz de passar por pessoas negativas em sua vida se quiser fazer algo para Deus. Não pense que porque Deus colocou algo na sua frente, todo mundo vai bater palma para você. Todos disseram que eu não podia fazer o que faço, que eu era louca. Me colocaram para fora da igreja, perdi todos os amigos. Você é uma louca. Bem, estou aqui. E eu posso entender por que eles achavam isso. Eu entendo totalmente, eu também teria pensado que eu era louca se tivesse pensado a respeito, mas não pensei. Mas eu quero que você veja. Verso 33. Vamos chegar ao final deste. Também vimos ali gigantes, os nefilins, os filhos de Anak, que vieram dos gigantes, e nós, aos nossos olhos, éramos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Porque eles não acreditaram que poderiam derrotar os gigantes, porque, em sua própria visão, eram como insetos em comparação com os gigantes. Eles estavam olhando para eles, em vez de olharem para Deus. A Bíblia diz, isso não é ideia minha, ela diz, eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou pronto para qualquer coisa, eu posso fazer todas as coisas. Uma das minhas filhas teve Ela teve um cisto em um dos seus ovários e ele ficou muito grande, por isso, na remoção do mesmo, eles, na verdade, cortaram a sua uretra. E então, ela passou um ano e meio com
suportes na uretra e entrando e saindo dos hospitais com várias infecções e tirando e colocando e nada funcionava. E ela tentava evitar uma cirurgia maior, uma cirurgia mais grave e assim por diante. Toda vez que faziam algo, ela pensava, isso vai funcionar. E assim aumentava as esperanças, achava que tinha acabado. Ela dizia, ok, está tudo acabado. E quando outra coisa acontecia, ela... Ah! Bem, ela faz o áudio, os meus livros de áudio. E também... Ela leu o que eu estou te ensinando hoje, há algum tempo atrás. E ela teve outro desapontamento sobre esse assunto da sua saúde. E ela disse depois... de ler o livro de áudio para você, quando esta situação surgiu, em vez de pensar, eu não posso mais aguentar isso. Ela disse, meu primeiro pensamento foi, eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou lhe dizendo, se você vai renovar sua mente, você pode se poupar de muita angústia, sabia disso? A angústia é uma opção. Se você quiser continuar a ser infeliz, então é só pensar, ficar pensando coisas que o fazem feliz. Mas se você não quer estar angustiado, então se ocupe. Tome uma decisão aqui nesta noite. Eu vou começar a renovar minha mente, eu não me importo com quanto tempo isso levará. Eu não vou pensar como se eu estivesse vivendo numa lata de lixo. Deus está do meu lado, Ele tem um bom plano para a minha vida e eu vou deixar que Ele renove a minha mente com a sua palavra. O que realmente me importa nesta noite é que você entenda. Alguns de vocês podem pensar, Joyce, eu vou à igreja, será que isso não basta? Não. Você tem que aprender a pensar direito, de propósito. É por isso que a Bíblia diz para você meditar na palavra de Deus. Meditar sobre a palavra. E sabe, muitos cristãos têm medo da palavra de Deus, porque tem sido levada a extremos em algumas falsas religiões, e até mesmo em coisas da nova era. E os cristãos ficam, meditar eu não. Deus disse a Josué, medite sobre a palavra dia e noite. O que significa meditar? Pensar a respeito, repassá-la mais e mais em sua mente e murmurar sobre a sua respiração. Isto é exatamente o que significa se você procurar no hebraico. Repassá-la mais e mais em sua mente. Então eu posso sentar em algum lugar aqui, na parte da manhã, ou... posso fazê-lo quando estou correndo, não importa quando. E você, então 10 vezes, você pensa e murmura. Eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Não há nada que eu não possa fazer com Deus do meu lado. Eu não vou ser derrotado, eu não vou desistir. Eu posso fazer o que eu preciso fazer. Eu não vou ter medo da vida, eu não vou temer a coisa alguma. Eu posso fazer o que queres que eu faça, Deus. Aqui estou eu, pode contar comigo, não desistirei, não desistirei. Eu farei tudo o que vier à tona em minha vida. Agora você o faz dia após dia após dia. Você pode começar com os 7 dias que eu originalmente sugeri. Quero dizer, depois de uma semana você vai começar a pensar de forma diferente. As pessoas têm tanto pavor das coisas, e pavor é um primo próximo do medo. Eu tenho pavor de lavar os pratos. Tenho pavor de lavar a roupa. Eu tenho pavor de ir ao supermercado. Eu tenho pavor de dirigir no tráfico. Alguns de vocês, no momento em que esta conferência maravilhosa, linda, transformadora de vidas terminar, se não prestar atenção a si mesmo, estará com pavor de ir para sua casa. Estou com pavor de ir para casa, porque sei que as crianças não fizeram o que eu disse para fazer. Eu vou entrar e ficar louca da vida. O que está fazendo com você? Você está se preparando para ir para casa e agir mal e em seguida pensar, bem, isso não faz nenhum bem, obviamente. Mas você está fazendo isso para si mesmo. Eu temo isso, eu temo aquilo, eu não me deixo mais temer as coisas, Qual é o sentido em temer algo que você tem que fazer de qualquer maneira? Ai, que pavor de fazer isso. Eu tenho tanto medo. Eu tenho pavor de tentar resistir a todo esse chocolate aqui. Você não precisa temê-lo, basta decidir se vai comê-lo ou não. Se quer comer, coma. Se não quer, não coma. É simples assim. Você não tem que comer se não quer comê-lo. Oh, sim, eu como tudo. Você não sabe como eu gosto. Sabe por que você tem esse problema? Porque você tem se convencido de que você tem esse problema.
Você já disse a si mesmo que você tem. Eu tenho que comer chocolate todos os dias. Não, você não tem. Se estiver num lugar onde não há chocolate, você viverá. Eu prometo que você vai sobreviver. Se estivessem vendendo latas de milagres no supermercado, quantos de vocês iriam correr para a loja e comprar caixas? Certo, deixa eu lhe dizer algo. Milagres podem vir em latas, mas depende da sua vontade. E você pode ter uma lata de milagres na hora que você quiser. Eu posso. Como eu estou me divertindo aqui hoje à noite. Defina sua mente para o sucesso. Seja o tipo de pessoa que se recusa a desistir. Você se levanta de manhã, se você começar a temer algo, isso é o que vai sair de sua boca. Eu não vou temer o dia de hoje. Não temerei os desafios que vierem nesse dia. Para falar a verdade, eu só não vou temer como eu vou apreciar. Vou desfrutar dirigindo o tráfico, apreciar lavar os pratos, vou gostar de limpar a casa, vou desfrutar de tudo o que vier para eu fazer hoje, porque é meu direito como filha de Deus. Ok, agora veja, alguns de vocês eu posso ver pelos seus rostos. Irmã Joyce, você simplesmente não sabe como eu me sinto. Mas eu já lhe disse por que você se sente assim. Você se sente da maneira que você se sente porque você pensa da maneira que pensa. Uhul! Aleluia! Bem, eu não me sinto muito feliz. Bem, é claro que não. Você não pode pensar pensamentos ruins e se sentir feliz. Você não pode pensar pensamentos tristes, pensamentos raivosos e ser contente e feliz. Você endireita o seu pensamento e eu estou aqui para garantir-lhe, de acordo com a palavra de Deus e a minha própria experiência de vida, que a sua vida vai se endireitar. As promessas de Deus são para todo mundo. Ninguém está excluído. Elas são para quem quiser. Eu não estou ensinando algo como controle da mente. Você sabe, pensamento positivo. Mas eu lhe pergunto, se você pode escolher entre pensar positivo e negativo, por que ser negativo? Bem, isso é um monte de bobagens do pensamento positivo. Mesmo que fosse, o que é de errado com isso? É bobagem de controle da mente. Bem, é melhor você controlar a sua mente, porque se você não controlar, o diabo vai. Eu não deveria ficar tão empolgado, isso me deixa cansada. Eu vou, eu posso. Essa tem que ser a sua atitude. Eu sou um filho de Deus, sou ungido. Ele está em mim, eu sou salvo, eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho a mente de Cristo. Acredite em mim, na minha vida, eu estou dizendo várias vezes ao dia que eu tenho a mente de Cristo. Porque de vez em quando eu encontro um pouco de algo que estou tentando conseguir e não consigo descobrir para onde foi. Ok, você quer ouvir uma história engraçada sobre mim? Agora que eu estou um pouco mais madura, eu descobri que não consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo como eu costumava fazer. Eu ainda tenho uma afiada e boa mente, mas eu só posso mantê-la em uma ou duas coisas ao mesmo tempo, e não em 8. E assim, na outra manhã, eu estava com muitas coisas acontecendo, telefonemas, várias coisas, e não estava indo bem. Eu tentava sair de casa atrasada para o meu compromisso. A última coisa que eu faço é levar o cachorro para fora antes de deixá-lo ir ao banheiro. Trazê-la de volta, dar-lhe o petisco. Levar o cão, dar o petisco. Coloquei na minha boca em vez da dele.
Então a nova piada em nossa família é: temos que cuidar da mãe, ela está comendo comida de cachorro. No dia seguinte, eu estava trocando de roupa. Eu quis jogar a minha calcinha no cesto de roupa suja, eu joguei na lata de lixo. E eu fico como, bem, isto vai parar. Eu tenho a mente de Cristo. Porque senão você acaba dizendo assim: eu não sei para onde foi a minha cabeça. Minha mente simplesmente não funciona como antes. Eu digo uma coisa: eu acho que eu estou com essa coisa de Alzheimer, não me lembro de mais nada. Eu não vou ter isso. Eu tenho a mente de Cristo. E você sabe, talvez Deus não quer que eu faça 8 coisas ao mesmo tempo, talvez Ele não quer aturar isso mais, e talvez eu tenha que diminuir a quantidade de coisas que estou fazendo de uma só vez, mas isso não significa que eu não tenha uma boa mente. Você tem que ser cuidadoso com o que o diabo coloca em sua cabeça. Certo, vamos olhar para Juízes capítulo 6 e olhar para um cara que não acreditava que poderia fazer o que Deus lhe disse que poderia fazer. Juízes 6, começando no verso 12. Oh, meu Deus, eu tenho 12 pontos ainda. O pessoal da minha equipe deve estar apostando quanto à possibilidade ou não de eu passar por tudo isso nesse fim de semana. Obrigada. Mas eu vou realmente me esforçar. Juízes 6, começando no versículo 12. Este é um homem chamado Gideão que Deus queria usar, e eu quero dizer que muitos de vocês nesta noite são Gideões que Deus quer usar. Mas se você não se vê da forma como Deus o vê, então, mesmo que Deus tente chamá-lo para fazer algo, você nunca vai acreditar que pode fazê-lo. Você tem que acreditar que tudo que Deus lhe pede para fazer, você pode fazê-lo. Milagres vêm em latas, mas depende da sua vontade. E o anjo do Senhor lhe apareceu. Veja, um anjo apareceu a esse cara. Se você tem dúvida e descrença, nada vai convencê-lo. E um anjo lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, um homem de destemida coragem. Agora, essa é a maneira que Deus o viu, um poderoso homem de determinada coragem. Gideão disse: ó Senhor, se o Senhor está conosco, por que temos todos esses problemas? E onde estão todas as suas maravilhas que os pais nos contaram a respeito? Dizendo: o Senhor nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian? Agora, que tipo de resposta é essa? Para um anjo aparecendo e lhe dizendo: ó, você, poderoso homem de Deus, homem destemido, de grande coragem. Oh, Deus. Oh, Senhor. Gente, eu posso ver esse cara todo encolhido pensando que ele não é nada. Oh, Senhor. Se você está comigo, então, por que eu tenho todas essas circunstâncias ruins na minha vida? E se Deus é realmente verdadeiro, então por que eu tenho todos esses problemas na vida? Vamos para o verso seguinte. O Senhor virou-se para ele e disse: vai em seu poder, e você deve salvar Israel da mão de Midian. Não fui eu quem o enviei? E Gideão disse-lhe: ó Senhor, como posso libertar Israel? Agora eu amo esse. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor, Senhor, lá na casa de meu pai. Deus, você pegou o cara errado. E se ele apenas tivesse dito: Deus, se você diz que eu posso, eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, sabe qual era o seu problema? Ele estava olhando para si mesmo em vez de olhar para Deus. Isso é o que você não pode fazer. Se vai acreditar que pode fazer o que precisa fazer, você não pode olhar para si mesmo. Porque, naturalmente, se olharmos, vamos pensar: eu não aguento isso mais. Eu não posso fazer isso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Deus está me ouvindo. Eu não aguento mais. Pode parar com isso. Isso não vai comover a Deus. Oh, Deus. Eu não posso mais. Eu desisto. E Deus vira: já terminou? Diga se já terminou. Aprenda a concordar com Deus. Bem, Gideão continuou e ele foi usado por Deus, mas ele teve que ter 2 ou 3 provas e todas essas coisas. E, sabe, Deus nos quer crendo em sua palavra.
E eu quero lhe dizer, Deus pode fazer grandes coisas através de você, não importa de onde veio. Qual é o seu nível de educação? Qual é o seu histórico familiar? O que você fez de errado? Quais são as suas habilidades naturais? Deus pode fazer coisas incrivelmente surpreendentes através de você. Se você apenas disser, Deus, aqui estou eu, você pode fazer através de qualquer um, pode fazer através de mim. Então, aqui estou eu. Eu acredito que eu posso fazer o que me pedem para fazer. Alguns de vocês estão entediados com a sua vida. É isto mesmo, diz ela. E a razão disso é que você não pensa qualquer pensamento bom. Comece a pensar. Você pode pensar, que coisa boa vai acontecer comigo hoje? Esse vai ser um bom dia. Você diz, eu pensei isso uma vez e nada aconteceu. Esse é o meu ponto. E sabe, eu apenas digo adeus às vezes, sabe? Não de uma maneira rude, isso eu nunca faço. Eu digo, ó Deus, eu não vou calar a boca até que eu veja a vitória nesta área. E eu creio que quando digo isso, Deus fica... Porque Ele quer que sejamos insistentes. Se a Bíblia diz que qualquer um pode ter, então você pode. Se Deus pode fazer qualquer coisa por qualquer um, pode fazer por você também. Mas eu sou o menor do meu clã. Eu sou o mais pobre do grupo. Tire os seus olhos de você e ponha-os em Deus. Eu posso fazer o que eu preciso fazer na vida através de Cristo, que me fortalece. Eu quero que você pense e diga isso. Pense e diga. Pense e diga. Murmure sobre a sua respiração. Quando você estiver cortando a grama, quando você estiver limpando a casa, indo para o trabalho... Eu não sei o que vai acontecer, Deus, mas seja o que for, eu posso lidar com isso, posso fazê-lo com um sorriso no meu rosto, porque você está comigo. Se a única maneira de ser feliz é tendo um dia perfeito, você está em apuros. E eles voltaram de observar a terra. Depois de 40 dias. E eles vieram a Moisés e Arão e toda a congregação israelita no deserto de Parã e Cádiz. Deus trouxe esta palavra e mostrou-lhes o fruto da terra. E eles disseram a Moisés, chegamos à terra que nos enviaste. E certamente é uma terra que emana leite e mel. E aqui está o fruto. Agora, eles ouviram sobre a terra prometida, terra prometida, terra prometida, todos esses anos no deserto. Agora estão próximos, podem enviar alguns espiões para ver como é realmente. Então eles voltam e eles têm um fruto que é tão grande que eles tiveram que pendurá-lo em uma viga e 2 homens tiveram que levá-lo em seus ombros. A viga no ombro do cara e o fruto pendurado lá, de tão grande que era. E eles disseram, ok, o fruto, este é o fruto, e é incrível. Verso 28, mas, agora ali é onde você se perde. Mas há gigantes na terra. E lhes deram nome. Os hititas, os jebuseus, os parasitas. Os hitos, os zeus, os aites. As pessoas que estão lá são grandes e fortes. A cidade é fortificada e é grande. E vimos ali gigantes. Versículo 29, Amaleque está lá. E os heteus, os jebuseus, os amorreus, eles estão todos lá. E Calebe, o maravilhoso Calebe, que aos 85 anos disse, Deus, me dá uma montanha. 85 anos ele disse, Deus, me dá uma montanha. Porque mesmo nesta idade, minha visão não é baixa, minha força não está abatida. Aos 85, dê-me uma montanha. A Bíblia diz de Calebe e Josué, eles tinham um espírito diferente de todo mundo. Que tipo de espírito que você vai ter? Mais, não posso. Tire isso da sua conversa. Eu sei que Deus é bom, mas... Eu sei que a palavra diz que eu não devo dever nada a ninguém, mas estou tão atolado em dívida, eu só... Mas... Eu sei que a Bíblia diz que nós temos autocontrole, mas... Aqui está o fruto, assim como Deus disse. Com certeza.
mas... Caleb, no entanto, verso 30. Caleb aquietou o povo perante Moisés e disse: subamos de uma vez. Eu amo esse. Sabe por que ir de uma vez era importante? Ele não queria pensar demais. Demasiadamente pensamos demais. A Bíblia diz que Davi correu rapidamente para a linha de frente na batalha contra Golias. Ele não queria pensar sobre quão grande Golias era, e o quão mau ele era, e quão pequeno Davi era. Imediatamente, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e nesse dia eu vou cortar sua cabeça fora, profetizando seu futuro. Alguns de vocês já pensaram que houve coisas boas que Deus colocou diante de você e você pensou tanto que a sua energia foi embora e tudo se acabou e você não fez nada? E você pensou tanto que você ficou tão assustado que você simplesmente se encolheu e esqueceu que estava em Cristo. Às vezes me sinto como se não soubesse o que eu estou fazendo, mas eu vou lá e faço. Digo ao Dave, não tenho ideia de como chegamos, de onde começamos e onde estamos. Você simplesmente não sabe. Você não sabe. Você vê a coisa e você não entende. É impossível estar fazendo isso sem Deus. É impossível. E nada disso poderia acontecer a menos que fosse a mão de Deus. Quero dizer, de jeito nenhum. Não poderia acontecer. De jeito nenhum. Não poderia. Mas com certeza os milagres vêm em latas. Amém? Eu tive que começar a concordar com Deus. Se você diz que eu posso, eu posso. 12 pessoas entraram. 10 disseram, de jeito nenhum. 2 disseram, podemos fazê-lo. Subamos de uma vez, tomamos posse, somos capazes de conquistá-la. 31, mas os 10 batedores disseram, não somos capazes. 2 disseram, somos capazes. 10 disseram, não. Você terá que ser capaz de passar por pessoas negativas em sua vida se quiser fazer algo para Deus. Não pense que porque Deus colocou algo na sua frente, todo mundo vai bater palma para você. Todos disseram que eu não podia fazer o que faço, que eu era louca. Me colocaram para fora da igreja, perdi todos os amigos. Você é uma louca. Bem, estou aqui. E eu posso entender por que eles achavam isso. Eu entendo totalmente, eu também teria pensado que eu era louca se tivesse pensado a respeito, mas não pensei. Mas eu quero que você veja. Verso 33. Vamos chegar ao final deste. Também vimos ali gigantes, os nefilins, os filhos de Anak, que vieram dos gigantes, e nós, aos nossos olhos, éramos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Porque eles não acreditaram que poderiam derrotar os gigantes, porque, em sua própria visão, eram como insetos em comparação com os gigantes. Eles estavam olhando para eles, em vez de olharem para Deus.
was built from quiet storms, paper hands and fragile forms, tried to rise but broke too soon. Still I reach beyond the moon. Cracks don't mean I cannot fly. They just let the light inside. I've got glass wings, I won't fall. Even if I break, I'll still stand tall. Every scar's a song I've sung. Every tear's a place I've come from. I've seen